Eu voltei. Olá, amigos. Vou ser breve aqui, porque o que interessa é a mensagem. Hoje é Daniel 8. Deus tem um grande recado para mim e para você. Preste atenção. Vá à Bíblia e leia. Assista novamente. Isso é de suma importância. Deus quer salvar você. Deus tem um recado para você. A salvação, ela é individual e é você que decide. Deus quer salvá-lo. Vamos conversar com ele? Querido Pai, fale agora o nosso coração. Transforme a nossa vida. Faça um milagre. E para que isso aconteça, cale-se o homem e fale Deus aos nossos corações. Para a tua glória e em nome do Salvador, Cristo Jesus. Amém. Daniel 8. Lemos assim. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera no princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi que eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava narradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto, diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, feriu e quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra, pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O poder se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército do céu. Alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo que falava: Até quando durará esse poder? A visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. E ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi a voz de um homem que entre, e assim vai dizendo e trazendo interpretação. Leia Daniel 8. Aqui nós vamos fazer o resumo agora de Daniel 8. Você vai entender. Daniel, mais uma vez em visão. Mais um sonho, mais uma revelação. Mas Daniel queria saber algo que o perturbou muito, desde a última visão do capítulo 7. Vamos ver? Daniel 7:19. Diz assim: Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros animais, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava os pés do que sobrejava, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que seus companheiros. Daniel ficou intrigado com o chifre pequeno. Queridos, a mensagem é a mesma, desde Daniel 2. Estátua, 4 animais, agora 2. É a mesma. São poderes que foram passando um para o outro. Mas
na mensagem de Daniel 7, Daniel 8, tem o chifre pequeno, o que já tinha perturbado Daniel. E é isso que vamos falar, sobre o chifre pequeno. Quem é esse chifre pequeno? A mensagem, o carneiro Medo-Persas, bode com o chifre notável Alexandre o Grande, o notável, bateu no carneiro, ou seja, acabou com o império Medo e Persas. Subiram seus quatro generais, e um deles cresceu muito, e veio dele então o chifre. E dele surgiu então um império, desse império foram divididos, como diz a estátua, e desse império então caíram três para surgir o chifre pequeno. A história se repete. Chifre pequeno. Quando Deus mostrou para Daniel um bode e um carneiro, Daniel já começou a entender que era algo muito importante, porque era algo incomum, porque os animais não eram simples animais, como vou te mostrar agora. Levítico 16, versículo 3 e 8. Levítico, Velho Testamento, escrito por Moisés, e é um livro de leis. Levítico 16, o capítulo fala sobre o dia da expiação. Eu vou te explicar rapidamente. Então, Levítico 16, capítulo 3 e 8. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para a oferta do pecado e um carneiro para o holocausto. Versículo 8. Lançará sorte sobre 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Então aqui estão os 2 elementos, os 2 animais, carneiro e bode. Por que são animais incomuns? Porque eram animais usados para o sacrifício. Sacrifício, querido. Deus, no Velho Testamento, pediu para Moisés construir um santuário, porque ele ia morar no meio do povo. Ele ia mostrar para o povo o que é o perdão, o plano de salvação. Aqui cai a teoria que Deus do Novo Testamento é um Deus diferente do Velho. É o mesmo Deus. A salvação continua e sempre será pela fé, e não por obras. Não é o que você faz que dá direito a você a ter vida eterna, mas é o que Deus fez por você. O que te dá o direito da vida eterna é você receber o perdão de Deus. E o perdão no Antigo Testamento vinha através do cordeiro. Matava-se um cordeiro de manhã e à tardezinha. O cordeiro simbolizava que o homem não quer morrer. Então, ao matar o cordeiro, estava dizendo: Senhor, não quero morrer, mas tem alguém que morre aqui no meu lugar, o cordeiro. João Batista, lembra? Disse: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontou para Cristo. Cristo é o cordeiro de Deus. Ele morreu por você uma vez por todas. E tem o bode. O bode diz que lança sorte em 2 bodes. Um bode representa Cristo e outro Azazel. Esse que representa Cristo era morto e o sangue levado para o santuário. O bode vivo era levado para o deserto. E ele ia carregar todos os pecados que estavam no santuário. Porque esse era um dia de purificação. Então purificava o santuário e passava os pecados para o bode, e o bode morria no deserto. Isso é um tipo, uma sombra do milênio, onde o diabo também ficará preso durante 1000 anos, pagando toda a culpa que ele cometeu aqui. Mas é um assunto para um outro estudo sobre milênio que eu quero fazer com vocês também, mas não é agora. Entenderam, queridos? A importância, quando Daniel viu esses 2 elementos, ele sabia que agora a profecia ia sair de conquistas de reinos políticos, ia partir agora para algo espiritual, algo que ia sair da terra e tocar no céu, algo que ia, posso dizer assim, tentar modificar o plano de Deus. E se alguém muda o plano de Deus, querido, ele tira de você a certeza, ele tira de você o direito de escolher se quer viver ou morrer, porque a salvação é uma escolha. Você não é obrigado a querer ser salvo. Você que escolhe. Eu quero ser salvo. Mas para que eu decida se eu quero ser salvo ou não, eu tenho que saber como que é essa salvação. E é isso que Deus estava mostrando agora para Daniel, que haveria uma interferência no plano da salvação. Ia ter uma interferência do modo que Deus deixou aqui para salvar você. E como vimos, é pela fé e não por obras. E essa revelação de Daniel 8 nos leva a entender
o que está acontecendo no mundo espiritual, que interfere diretamente nesse mundo aqui. Porque o plano de Deus é para esse mundo e é para salvar você. E é isso que vamos ver agora. Daniel 7, versículo 25. Olha só. Reforçando o que estou te dizendo. Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel 7, 25. E lemos assim: Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar o tempo e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui está se referindo a quem? Ao chifre pequeno. Esse poder pequeno que surgiu, que cresceu, iria mudar o tempo e a lei. É um poder agora que não é mais um poder político. É um poder diferente. Quer ver? Daniel 8, 24. Daniel 8, versículo 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruição. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Viu o que disse aqui, Daniel? Deus disse, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. E se a força desse poder não é dele e também não é de Deus, essa força vem de quem? Deus, teu inimigo, que chama-se diabo, e é ele que quer enganar você. Se tem poder aqui, não é de Deus, é de quem? Esse chifre pequeno que perturbou Daniel, ele vem de quem? Ele atua como? Com que poder? Não é com o poder de Deus. É com esse poder mesmo que eu falei para você. É com o poder satânico para mudar, para atrapalhar, para te desviar você do caminho da vida eterna. E se ele desvia o seu foco da verdade, ele vence. Porque se você não estiver na verdade, você perde. Porque a verdade vos libertará. E esse chifre pequeno, ele fez isso. Mudou o tempo e mudou a lei. E Daniel aqui teve uma resposta de Deus. Por quanto tempo? Por um tempo, por 2 tempos e por meio tempo. Metade de um tempo, 2 tempos e meio tempo. Um tempo na Bíblia refere-se a um ano. 2 tempos, 2 anos. Meio tempo, meio ano. Então está dizendo que essa profecia tem 3 anos e meio. 3 anos e meio, se colocamos em dias corridos, são 1260 dias. Então a resposta de Deus foi, Daniel, vai durar 1260 dias. Só que em profecia, esses dias se transformam em outra coisa, que eu vou te mostrar agora. Números capítulo 14, versículo 34. Números 14, versículo 34. Números 14, versículo 34 diz assim: Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. 40 dias, cada dia representando um ano. Vamos confirmar? Ezequiel 4, versículo 6 e o versículo 7.
Ezequiel também Velho Testamento. Ezequiel 4, versículo 6 e o versículo 7. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Portanto, 40 anos. Então, numa profecia, um dia representa 1 ano. Então, na contagem aqui, 1260 dias representa 1260 anos. É o período que esse poder ia ter para mudar o tempo e mudar a lei, para desviar o que Deus fez para mim e para você, para mudar o plano de Deus, para mostrar um outro meio de salvação, mas só há um meio. A salvação é Cristo. Vamos ver o que esse poder ia fazer e nós vamos conversar mais. Daniel 8, 24. Daniel 8, 24 e 25. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ele será destruído somente pelo poder de Deus. Como a estátua, ela quebra com o poder de Deus. Como os 4 animais, os 10 chifres, ele se acaba com o poder de Deus. Esse poder satânico, ele só vai acabar com Deus. Deus tem o poder para acabar com ele. E Deus vai acabar com ele. Mas antes de destruí-lo, Deus quer libertar você das garras dele. Libertar como? Te mostrando a verdade. E a verdade está chegando até você agora. Uma verdade da Bíblia. Que vamos pegar a história agora para levar mais complexidade a essa verdade. Então viu que ele agiu com poder satânico. E diz aqui que ele enganou aquele que vive despreocupadamente, né? Ah, a vida tá boa, isso, aquilo. Ele vai enganando. Mas hoje acaba esse engano. Queridos, esse poder, chifre pequeno, ele sai de Roma, Império, e começa a dar passos para uma Roma cristã, uma Roma pagã passando para Roma cristã. Como esses movimentos vão acontecendo? Então vamos ver. O imperador Constantino, ele estava perseguindo os cristãos, mas ele percebeu que quanto mais matava, mais cristão surgia. Então ele matava e publicamente, jogava as feras, tal, e o testemunho daqueles homens que morriam serenos, morriam com um sorriso no rosto, as pessoas percebiam que morriam em Cristo, que havia uma verdade neles, e fazia então aumentar o cristianismo. E ele então mudou sua estratégia. Ele falou, ao invés de acabar, eu vou integrar. Então ele decidiu, eu vou me tornar um cristão, era imperador. Ele disse, a partir de agora eu sou um cristão. E os cristãos sofrendo de tanta perseguição, aceitaram, falaram, tudo bem, o senhor vai ser cristão, quem vai dizer que não? Alguns não aceitaram. Alguns permaneceram fiéis. Outros, com medo da perseguição, acabaram aceitando a vinda desse imperador pagão para o seio do cristianismo. E quando ele entrou no cristianismo, ele fez o seguinte. No dia 13 de março de 321, ele já estava ali no cristianismo, mais ou menos 8 anos. Então, no dia 13 de março de 321, ele disse o seguinte, que todos os cristãos agora, que já tinham a liberdade de culto, que ele já tinha concedido, todos eles agora deveria guardar o domingo
como dia de guarda e abandonar o dia sabático, o dia de sábado, e assumir agora o domingo. Domingo, dia do sol, dia pagão. Os pagãos adoravam o sol, a lua, as estrelas, e o domingo, ele disse, o venerável dia do sol, que todos guardem esse dia agora. E os cristãos amedrontados aceitaram a declaração desse imperador, mudando então o sábado para o domingo, sem nenhuma autoridade bíblica, mas uma autoridade de um imperador que dizia ser cristão. E no ano 392, ele declara o cristianismo como religião romana. Agora o Império Romano pagão passa a Império Romano Católico, no ano 392. Esses dados aqui estão nesse livro aqui, O Domingo. Está na página 38. Domingo, de Matias Algé, editora Ave Maria. Tem mais coisas aqui, mas o importante é isso aí, a mudança. Esse homem, imperador, mudou sábado, domingo, dia pagão, e depois então declarou o cristianismo como a religião do Império Romano. Império Romano Cristão. E com esse processo, queridos, o Roma passa de Roma pagã para Roma cristã. E aí as coisas vão acontecendo. Aí no ano 493, o poder ali que estava surgindo no meio das 10 tribos que aceitavam o cristianismo, né? Aceitavam o cristianismo. No ano 493 expulsou os Érulos. 534 os Vândalos. E em 538 expulsou os Ostrogodos. Os três chifres do Rex caíram, lembra? Caíram. E surge agora o chifre pequeno. O chifre pequeno aqui, do bode, dos 4, depois que perde o chifre notável, cresce 4, um deles cresce. Ele cresce, ele se torna um império, que depois se torna o chifre pequeno. A história se repete. Chifre pequeno. 538. Esse chifre pequeno, ele assume o poder. Um poder tanto religioso como um poder político. Na história, diz assim, pense bem, na história, diz assim, surge Roma papal. O poder dos papas começa em 538 depois de Cristo. E é conhecido como supremacia papal. 1260 anos. 538, chegamos até o ano de 1798. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Essa profecia está dentro de uma outra maior. Como nós vimos aqui em Daniel 8,14, eu vou ler com vocês aqui. Daniel 8,14 diz assim, ele pergunta até quando vai acontecer tudo isso, o santuário será pisado e essas mentiras vão chegar. E Deus diz para ele, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Com o mesmo processo, 2.300 tardes e manhãs, manhã, um dia. Então, 2.300 dias são 2.300 anos. É a maior profecia da Bíblia, por tempo. Ela começa em 457 a.C. e vai até o ano de 1844. E ela abrange esse processo da supremacia papal. Essa profecia das tardes e manhãs, ela traz o nascimento de Cristo, a morte dele, o apedrejamento de Estevão, a rejeição do povo judeu, o início da pregação para os gentios,
a supremacia papal. E em 1844, essa verdade, ela surge para toda a humanidade. Ninguém mais é enganado. Mas eu vou voltar nela nos estudos à frente, porque vai surgir um movimento aí dessa profecia. Mas o importante é que a verdade volta. Mas dentro desse processo todo está aqui a supremacia papal. É o chifre pequeno. E o que faria mesmo o chifre pequeno? Mudar a lei e o tempo. Mudou a lei, sábado para o domingo. O tempo que está dizendo ali é a forma da salvação. Ele ia tentar impedir, retardar o tempo da vinda de Cristo. Retardar o processo da salvação das pessoas. O interesse é só um: destruir você. Tirar de você a salvação. E temos mais aqui. Daniel 8, versículo 11 e 12. Daniel 8, versículo 11 e 12. Engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, o exército foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, o que fez prosperou. Ele deita por terra toda a verdade do cristianismo, e essa verdade prospera. Prospera como? Muitos são enganados e acreditam nessa mentira que veio dele, do chifre pequeno. E prospera a mentira. Mas não está prosperando mais, né? Porque você está sabendo agora da verdade. A verdade vos libertará. Mas ele veio com mentiras. Diz a Bíblia, vai prosperar. O que ele fala prospera. Daniel capítulo 7, versículo 8. Diz assim: estando a observar os chifres, eis que entre deles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, como vimos agora, e eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava insolência. Então, esse poder fala insolências, e fala como homem, com autoridade, mas como vimos, autoridade que não é de Deus. O poder não é de Deus, é um poder satânico. E o que ele fez prosperou, enganou, jogou por terra a verdade para destruir você. Que verdades ele jogou por terra? Coloquei algumas aqui só, porque vamos falar mais à frente sobre esse poder com mais conteúdo. Calma. Mas o que ele fez, a ponta pequena? Quando ele fala com arrogância e blasfêmia. O que é uma blasfêmia? É quando ele diz assim: olha, eu posso perdoar pecados. Confesse para mim os pecados, que eu te perdoo. Eu tenho autoridade para perdoar pecados. Jamais. Quem tem autoridade de perdoar pecados é Cristo. Ele morreu por você. Não há remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. E quem derramou sangue por você foi Cristo. Sangue puro. Cristo morreu por você. Ele intercede por você. Ele que perdoa os teus pecados. Mas a ponta pequena diz que ela tem autoridade para perdoar pecados. E diz também que ela pode cobrar de você. O passado fez isso durante a supremacia papal, né? Ela cobrou indulgências para perdoar você. Você me paga e eu te perdoo. Chegou ao cúmulo de dizer que ao quicar a sua moeda no gasofilácio, onde recebia as ofertas, ao quicar a moeda ali, o seu pecado no céu era perdoado. E milhões foram enganados. Quantos compraram indulgências para receber o perdão? Um perdão que não existiu, porque o perdão vem de Cristo. Mas ele fez isso e prosperou a sua mentira. Ele também santificou os homens da Bíblia como homens santos com poder de interceder por você. Homens que estão mortos no pó da terra, que vamos ver no estudo sobre a morte, que não tem poder nenhum para interceder por você. O santo na Bíblia sou eu e você, quando estamos separados do mundo.
O santo não é aquele que morre, mas ele diz que você pode orar por eles. São Pedro, São João. Ore. Ele intercede. Mentira. Mentira da ponta pequena, como disse. E a mentira prosperou ou não? Até hoje fazem isso. Então prosperou. Mas é mentira. Porque só Jesus perdoa, querido. Só Jesus perdoa. O que mais ele fez? Já havia adoração de imagens do paganismo romano, mas foi introduzido mais e mais, e ele continuou a propagar a adoração de imagens. Mentira. Imagem. No segundo mandamento, Deus diz assim: não farás para ti imagem, nem escultura, nem do que há no céu, nem na terra, nem debaixo das águas, nem as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. E ele continua: não farás para ti imagem. E como que ele leva você a adorar imagens? Ponta pequena. Mentira. 538 a 1798. Supremacia papal. Quantas mentiras, hein? Como ele enganou. Outra mentira que prospera até hoje. Ele diz assim: temos uma advogada perante o pai. Peça para a mãe que o filho atende. Quem é advogada? Vamos ver aqui na Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 e 2. Presta atenção. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Temos advogado e não advogada. Jesus Cristo o justo. Ele morreu por você. Ele deu a vida na cruz por você. Mas o chifre pequeno, ele faria isso, não faria? Confirma aqui. Daniel 8:12. O exército foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. Sacrifício diário. Lá no Velho Testamento, cordeiros. Jesus, o sacrifício único por você. Ele tirou o sacrifício de Cristo. E diz que Maria intercede por você. Uma grande mulher. Não haverá outra mulher como Maria, mas ela está morta, aguardando a vinda de Cristo para ressuscitar. O advogado que eu tenho no céu, que você tem no céu, é Cristo. Ele é o nosso advogado. Como diz a Bíblia, é ele que perdoa os nossos pecados. Em 10 de fevereiro de 1798, Papa Pio VI, preso na França, encerra-se a supremacia papal. Acabou o poder. 1260 anos se encerraram com a prisão do Papa. Vamos estudar mais sobre isso no capítulo 13 de Apocalipse. Lembra? Mas aqui, o que Deus quer deixar claro para você é que a ponta pequena, que tem olhos e boca, é um poder religioso que surgiu de Roma pagã, tornou-se Roma cristã. Dirigida por papas. Por isso que a supremacia papal mudou tempo e mudou lei com apenas um propósito: tirar de você uma verdade suprema a respeito de Deus. A verdade que te leva aos pés de Cristo para receber o perdão
para receber transformação de caráter, para ser mais semelhante a Ele e ganhar a vida eterna. Por isso que Daniel quis entender, porque ele sabia que esse poder, que não é do poder de Deus, ia mudar a história. Mudou, mas aqui acabou. Vamos entrar nos próximos estudos. Apocalipse. Porque Daniel e Apocalipse são junções de um livro. E vamos entrar em Apocalipse. Aí eu vou falar mais abertamente. Aí você vai conhecer. Porque Deus vai falar para você que Ele tem uma igreja aqui. Que o inimigo tem uma igreja aqui também. E essa igreja não está sozinha. Mas que Deus quer chamar você para aceitar a verdade dele. Porque a verdade de Cristo, ela é simples. Não foi simples? Tão simples. É só ler o texto bíblico. Teologia historicista. A Bíblia e a história explica. Simples. Oh, amigo. Hoje Cristo chama você. Venha para a minha verdade. Não tenha medo. Eu sei que talvez te assustou. Eu sei que talvez a tua visão de mundo espiritual pode ter sido abalado agora. Mas Cristo, Ele nunca abandonará você. Cristo quer você. E é por isso que essa verdade tem que ser entendida passo a passo. Convido você agora. Entregue-se a Cristo, amigo. Entregue-se à verdade dele. Ele está vindo. Vem com poder e glória. Mas você tem que entender o caminho para chegar até ele. Vamos falar com Cristo? Eterno Pai, agradecemos pela profecia de Daniel, pelas visões que o Senhor concedeu a esse homem. Agradecemos principalmente porque o Senhor nos dá a entendê-la e ver o processo da salvação. E ver também a artimanha do inimigo de desviar o percurso para nos enganar. Nossos olhos estão sendo abertos. Algumas dores estamos sentindo pelo peso do engano. Algumas incertezas. Mas eu te clamo agora, ó Deus, nos dê o teu conforto. Nos dê a tua certeza que a palavra de Deus é verdadeira. E complemente todas as verdades agora, através do livro do Apocalipse. Para a glória do teu nome eu te peço, ó Pai. E em nome do Salvador, Cristo Jesus. Amém. Até o Apocalipse. Um big abraço. E que Deus te abençoe.